Salve, meus amados irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Meditando na Palavra de Deus. E eu confesso para vocês que está sendo de grande bênção para mim todos esses vídeos que eu tenho gravado. E eu queria dizer para você que assiste esse livro, dê a sua opinião, curte a nossa página, tá bom? Compartilhe esse vídeo, porque eu creio que quanto mais pessoas conhecerem a verdade vos libertará. Assim como um dia eu fui liberto pela verdade, conhecendo a verdade, conhecendo os evangelhos, conhecendo essa palavra maravilhosa que, além dessa palavra, ela traz muitas promessas, e uma dessas promessas a qual está firme dentro do nosso coração para você que não é cristão, para você que é cristão, que é a vida eterna. Então a gente sabe muito bem que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo, ele irá voltar, irá arrebatar a sua igreja. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, e a gente sabe muito bem que esse dia está para chegar. E a palavra de Deus que eu gostaria de estar meditando com vocês hoje está no livro de Lucas, o médico Lucas, tá bom? Se a gente for analisar aí a palavra de Deus, Lucas, meus amados irmãos, Lucas, ele era um médico a qual andava junto com Paulo, ou Saulo, né? Dependendo da maneira que você quer falar aí. Andava com Paulo, e Lucas, ele não andava com Cristo Jesus, então ele não é um dos 12 discípulos de Jesus, mas porém os seus relatos detalhados, a palavra de Deus, a gente vê que Lucas coloca detalhes aqui das escrituras sagradas, a qual nem Marcos, nem Mateus, nem João colocaram aqui no evangelho. Pois bem, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 9, versículo 18, vem dizendo assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem a multidão quem eu sou? E se a gente for olhar bem para as escrituras sagradas, eu gostaria de perguntar para você também: quem você diz que Jesus Cristo é? Às vezes acontece que nós somos questionados em relação à nossa fé. Tanto que a gente sabe muito bem aí que a Assembleia de Deus, ela tá com aquele livrinho abençoado, aquele livrinho é muito importante para nós em relação a conhecer a nossa fé, aquilo que nós proclamamos, aquilo que nós acreditamos. E assim, quem você diz que Jesus Cristo é? Porque a gente sabe muito bem que muitas pessoas hoje, quando vem falar de Jesus Cristo, tem algumas pessoas que ficam meio em cima do muro, tem algumas pessoas que elas ficam meio que, sabe, não sabendo responder o que eu vou dizer. Às vezes, se eu falar de Jesus Cristo, pode ofender a pessoa do lado, se eu proclamar a minha fé, as pessoas podem acharem ruim, pode se afastarem de mim. Meu amado, aquilo que Deus te deu é teu, tá? Jesus Cristo, ele colocou em suas mãos para poder pregar o evangelho de Deus, independente se a pessoa gosta ou não. A palavra de Deus, ela é a verdade. Não existe esse ditado do mundo que vem falando que a verdade machuca, a verdade dói. Meus amados, Jesus Cristo, ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Jesus Cristo, ele repreendeu Pedro. Pedro estava ali do lado de Jesus Cristo, andando com ele, comia com ele, dormia ali do lado dele. E a gente sabe muito bem que quando Pedro errou, Pedro, afastai de mim, sabe? Então, meus amados, se você for ver a palavra de Deus, Jesus Cristo, ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Então, Jesus Cristo, ele só veio com um objetivo: proclamar e falar a verdade, independente se seu amigo qual é a religião que ele siga, seja católica, espírita, umbanda, qualquer coisa aí. Meus amados, a verdade centralizada está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Fora dela é tudo enrosco. Fora da Bíblia Sagrada é tudo perdição, porque a verdade, entendeu? A gente só encontra aqui. É a única verdade ao qual nós devemos meditar e segui-la, porque essa daqui é a palavra de Deus. Fora dela não existe mais nada a qual possa levar o ser humano ao arrependimento, a qual possa levar o ser humano aí para a vida eterna. Sem Jesus Cristo,
entendeu? Não dá, porque ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se a gente for ver a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa questão aí de pregar o Evangelho, de ir falar de Jesus Cristo, proclamar o amor de Cristo Jesus, olha só o que vem dizendo nos capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder, a autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. Disse-lhe: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrastes, dali permanecerei, dali saireis. E aonde quer que não vos receberem, se você não receberem você, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Meus amados, a gente vê na palavra de Deus que nós somos embaixadores de Cristo. E se nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Jesus Cristo aqui nessa terra. Então Jesus Cristo, ele te chamou, assim como diz a palavra de Deus, ele te nomeou, sabe, para que vardes e dês fruto, e o seu fruto permaneça. Então, meus amados, aquele que te chamou foi o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vamos e pregamos o Evangelho de Deus, você está fazendo nada mais, nada menos do que o que Jesus Cristo te chamou, te convocou, te elegeu para poder ir fazer. Então, a palavra de Deus está sendo anunciada, e então por isso você não deve se envergonhar desse Evangelho. Olha só o que vem dizendo no versículo 7. Ora, o tetrarca, entendeu? Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros: Elias apareceu, e outros: ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Então, a gente vê nas escrituras sagradas que as pessoas ficaram perplexas, porque Deus, ele deu o poder, Jesus Cristo deu o poder aos discípulos para poder, discípulos, vão, preguem o meu evangelho e eu vou te dar poder para expulsar os demônios e orar pelos enfermos e eles serão curados. Assim como diz lá em Marcos, capítulo 16, se eu não me engano, versículo, não estou lembrado, se eu não me engano é versículo 15 ou versículo 13, que Jesus Cristo, olha, ide, pregai o evangelho a toda criatura, e todos aqueles que creem serão salvos, mas aqueles que não creem estarão condenados. Então é a mesma forma aqui, meus amados, e Jesus Cristo vem dizendo ainda mais em diante, e os meus sinais seguirão aqueles que creem, e indo eles os sinais os seguiram. Então, a palavra de Deus vem falando para a gente poder pregar o evangelho, pregar e falar um pouquinho do amor de Cristo Jesus. Aí, o nosso Senhor Jesus Cristo chega diante dos discípulos e fala assim: mas vós, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Então Jesus Cristo, ele chega diante dos profetas e fala: e vocês, o que estão dizendo que eu sou? Porque se a gente for olhar nos versículos, alguns estão falando, olha, alguns estão dizendo que você é João que ressuscitou, outros estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é o profeta, e isso chegou nos ouvidos de Cristo Jesus. Mas Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos: e vós, quem dizes que eu sou? E vocês, hoje, essa meditação na palavra de Deus, quem vocês dizem que Jesus Cristo é? Que Jesus Cristo representa para você? Se Jesus Cristo representa tudo, por que nós negamos às vezes a nossa fé? Por que nós encobrimos aquilo que nós acreditamos? Sabe, não é um pouquinho para poder parar de pensar e nós começarmos, sairmos na rua proclamando o amor de Cristo Jesus e falando que nós somos cristãos e que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta e que Jesus Cristo leva para o céu?
pregar o evangelho verdadeiramente de arrependimento. Mas, meus amados irmãos, olha só o que vem dizendo aqui. Mas vós, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Versículo 20 do mesmo capítulo. Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Então Pedro, ele se manifestou, parou, entrou na frente e falou, Senhor Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então falou Pedro e disse, és o Cristo, o Filho de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Meus amados, o nosso Jesus Cristo está vivo. O nosso Jesus Cristo não está pendurado no madeiro. O nosso Jesus Cristo não está parado numa cruz. O nosso Jesus Cristo está vivo. Então o nosso Jesus Cristo, ele ouve, ele fala, ele anda, ele se move, ele toca, ele vê. Meus amados irmãos, fique com essa palavra de Deus. E eu queria dizer para vocês, nunca se envergonhem desse evangelho. Porque a palavra de Deus fala, se vós se envergonhar de mim, louvado seja Deus. Fique com essa palavra, que Deus abençoe seus dias, que todos os dias nós estamos aqui gravando sempre um vídeo, meditando na palavra de Deus, estamos sempre procurando melhorar cada dia mais. Eu creio que grandes coisas ainda estão por vir, que todo esse cenário um dia irá mudar, que grandes coisas Deus ainda vai fazer na minha vida, na vida da minha família. Fique com essa palavra, tá bom? E nunca negue a sua fé.